Javier Milei, né, está aí só sorrisos. Ele que já vinha exercendo um alinhamento importante com as administrações americanas, mas ele nunca escondeu que Donald Trump ele era mais do que um aliado em potencial, alguém que ele nutria ali um apreço pessoal. E agora a vitória do Trump já começa a trazer impactos positivos, né, na Argentina. Essa matéria que eu quero trazer aqui, dos nossos parceiros do Panam Post aqui da Flórida, que diz o seguinte: Donald Trump, abre aspas para Milley, Donald Trump, parabéns por sua formidável vitória. Agora, para tornar a América grande novamente. Você sabe que pode contar com a Argentina para fazer o trabalho. Sucesso e bênçãos, muitas felicidades, Javier Milei. Com esta mensagem em inglês, o presidente argentino parabenizou seu homólogo americano com uma imagem que se tornou viral em todas as redes sociais. Embora tenha se passado apenas algumas horas desde que a derrota de Kamala Harris foi confirmada, o resultado das eleições nos Estados Unidos já está tendo um forte impacto na Argentina. Embora o governo argentino tenha afirmado que não haveria diferença na relação bilateral, seja quem for que vença as eleições, o triunfo do Partido Republicano abre uma série de possibilidades para a administração Milei. Com esse esquema político atual, a Argentina se torna automaticamente o principal parceiro estratégico de Trump na América do Sul. O presidente argentino já confirmou uma viagem aos Estados Unidos para se encontrar com Trump. Dessa forma, Milei seria o único latino-americano a se reunir com o presidente eleito antes de sua posse, em janeiro do ano que vem. A reunião aconteceria na mansão de Mar-a-Lago, na Flórida. E, meu amigo, mais do que isso, eu diria que a Argentina ela acaba de tornar-se o principal parceiro, e eu diria até aliado estratégico dos Estados Unidos em todo o continente americano. Talvez eu ia aqui fazer uma comparação, né, entre Argentina e Canadá, mas eu acho que estrategicamente a Argentina seria ainda um parceiro ainda maior, né, para os Estados Unidos da América sob a administração Trump, com Javier Milei, do que acho que talvez mais do que o Canadá. Talvez não em questões econômicas, mas em questões estratégicas, com certeza. Por favor, meu caro, seu comentário. Paulo, eu ontem fiz uma live lá no Brasil Paralelo e tive a oportunidade de expressar uma impressão que não passa, por enquanto, de uma impressão, mas para a qual eu tenho, assim, vários elementos, não é uma impressão gratuita, nem um sentimento, assim, eu estou sentindo que não se pode fazer isso. Mas é uma impressão que capta sinais em vários lugares. Uma das coisas que me chamou a atenção, e eu já vou à questão do Milei, uma das coisas que me chamou a atenção é que o Elon Musk, no dia da eleição, na noite da eleição, disse: isto é só o começo. E a impressão que eu tenho é exatamente essa, Paulo. Eu acho que nós vamos assistir a um verdadeiro transformação de todo o quadro mundial, com muitas transformações. Eu até ouso dizer, eu sei que talvez nós não chegamos propriamente a conversar sobre isso, eu até um pouquinho conversei com o Ivan, quem sabe mesmo nós veremos a queda da ONU. Essa é a minha convicção. Não que eu acho que isso vai ser amanhã nem depois, mas eu acho que nós vamos chegar a isso. O que é que virá depois em lugar da ONU, não sei. Ou então uma transformação gigantesca da ONU. Bom, porque, enfim, eu agora não vou expor isso aqui. Mas uma das coisas, eu acho que eu começaria por analisar a América do Sul, propriamente. O peso da Argentina na América do Sul é gigante, ninguém vai dizer o contrário, não é? Apesar daquelas rivalidades assim básicas que existem entre o Brasil, a Argentina, às vezes até quase cômicas, não é? Mas o que nós percebemos é o seguinte: a vitória do Milei foi uma vitória inesperada. Eu acho que pode-se dizer mesmo inesperada, e
você viu como houve interferência dentro da Argentina de todos os modos para que ele não conseguisse alcançar a presidência. Inclusive interferência escandalosa do Brasil no processo eleitoral argentino. E você já deu aqui várias vezes as intervenções, as interferências da Venezuela para desestabilizar a Argentina pós-Milei. Então, pós-Milei não, pós-posse do Milei, né? O que eu estou vendo? O próprio Elon Musk já anunciou imensos investimentos na Argentina. Isso também sinaliza alguma coisa. Depois, nós tivemos aqui há dias atrás um episódio que mostra muito bem essa questão que você está chamando a atenção. Foi o afastamento da chanceler da Argentina porque não estava alinhada com, digamos, a agenda ideológica proposta pelo Milei e que era uma proposta muito clara de recusa da Agenda 2030, de combate às potências comunistas, aos países comunistas como Cuba. E eu acho que aqui nós entramos num ponto importante, Paulo. É a possibilidade que a Argentina venha a ser usada também e jogar junto com os Estados Unidos para derrubar a ditadura argentina, cubana e depois a venezuelana. E nós passamos por muitas coisas, como você disse, ser um grande parceiro econômico. A economia da Argentina está sendo ressuscitada pelo Milei, é um fato, e ele está estabelecendo ligações internacionais muito importantes. E uma das ligações, que tem tudo a ver com os Estados Unidos, é uma ligação muito forte com o Estado de Israel, uma vez que a presença, por exemplo, do Hezbollah é uma questão, é uma realidade na Argentina. Até hoje não foi resolvido inteiramente o caso, mas os grandes atentados que houve na Argentina há anos atrás tiveram a mão do Hezbollah. Então, Paulo, eu acho, assim, numa perspectiva mesmo sul-americana, acho que nós temos na Argentina um grande aliado para o Trump. E vou-lhe dizer mais. Isso, enquanto, eu acho que isso aqui é fundamental, nós não vamos falar agora de política nacional, mas enquanto o Lula não para já de fustigar o Trump. Veja que a afirmação de que o Trump seria a volta do nazismo, etc., não foi uma afirmação dada como ele gosta, numa cervejinha, num bar. Foi uma afirmação dada para o Le Monde, numa entrevista em que ele acusou Donald Trump de ser o mentor de uma tentativa de golpe de Estado nos Estados Unidos, o que isso é totalmente falso, e ele vai e repete isso. Mas depois da vitória do Trump, em que ele manda uma mensagem pseudo-conciliatória, no dia seguinte já começa a atacar o Trump por causa da questão climática. Então, Paulo, eu acho que, infelizmente, enquanto o Brasil está sendo empurrado para um eixo de destruição, a Argentina vai se tornar uma potência bem aliada dos Estados Unidos. Pois é, senhor Sepúlveda, e é uma posição que, bom, o Brasil poderia estar ocupando, né? Nós poderíamos estar ocupando essa posição, mas é óbvio que o eixo que o Brasil espera estar aí é justamente aquele onde a China lidera isso e também o seu principal aliado hoje no mundo, que é a Rússia de Vladimir Putin, né? E, senhor Sepúlveda, nós temos a questão do Emmanuel Macron aí, que não está nada feliz com a vitória de Donald Trump. Inclusive, tentou dar uma espetada na própria parabenização dele ao presidente. E isso porque nós sabemos que dentro da Europa existe um acordo não escrito, um acordo verbal, fora do papel, para equilibrar os poderes, né? Porque, como nós sabemos,
existe uma rivalidade e, inclusive, até guerras entre Alemanha e França para ter ali, né, um equilíbrio de quem exerce o poder dentro do continente. E o que nós temos hoje é um equilíbrio onde a Alemanha ela tem ali a predominância econômica e a França tem a predominância bélica. Né? Foi dessa forma que conseguiram aí estabelecer um mínimo de civilidade entre os dois países após a Segunda Guerra Mundial. Mas nós sabemos que para a França, inclusive pela doutrina militar que a França tem, o seu entendimento de relações exteriores, que é diferente do que nós assistimos da passividade interna da política francesa, e aqui eu estou falando especificamente passividade do governo que está no poder, né, não da política em si. Mas a França, no campo externo, ela tenta exercer, até muitas vezes de maneira atabalhoada, né, simplesmente com o uso da força, sem muita estratégia. E aqui não estou dizendo que a França não tenha força, tem muita força. Isso com o Brasil, né, o Brasil é uma preocupação forte para os governos franceses, né, na questão geopolítica, sempre foi. Nós temos aí também os Estados Unidos, que durante muito tempo exerceu para esses países o papel de, ok, é o protetor militar da Europa. Nós sabemos que isso não é algo que a França sempre olhou com bons olhos, né, e sempre tentou combater. E Emmanuel Macron, a gente pode colocar aqui, de maneira clara, ideologicamente pelo menos, um inimigo político de Donald Trump, tal qual Angela Merkel também era na época que estava como chanceler da Alemanha. E agora, Sr. Sepúlveda, tem um ponto que nós não conversamos essa semana, mas eu conversei com o Luca Bassi, ele que eu conheci em frente ao Capitólio, né, na segunda-feira. Ele é o correspondente para a Jovem Pan na Alemanha, e ele estava aqui também cobrindo a eleição. E ele me disse algo muito interessante, Sr. Sepúlveda. O governo do Olaf Scholz está balançando para cair a qualquer momento. A qualquer momento. A coalizão semáforo, né, entre o FDP, os Verdes e o partido do Olaf Scholz também está assim muito frágil e o governo Scholz pode cair a qualquer momento. Nós temos agora essa instabilidade política dentro da Alemanha e a França que não está nada contente, e a gente sabe que as relações entre Donald Trump e Emmanuel Macron serão bastante tensas. Eu acho que o principal campo de embate entre os dois será dentro da OTAN. Né? E Donald Trump já deixou claro, os países que não contribuírem com pelo menos 2% do seu PIB não terão a proteção dos Estados Unidos. E olha só, meu amigo, eu estava lendo aqui uma matéria de um especialista em questões militares aqui dos Estados Unidos, e ele estava dizendo que essa questão dos 2% do PIB já é algo abaixo do necessário, que hoje a realidade estaria entre algo de 3 a 5% do PIB dos países para que pudesse cobrir efetivamente tudo que a OTAN precisa fazer do jeito que o mundo está nesse momento. Você se lembra do Macron dando pulinhos na Amazônia com um certo personagem aí, né? Os dois... Fala meu nome, companheiro. Fala meu nome, companheiro. Lula. Bom, então é o seguinte, os dois... Bom, e quem é que veio atacar o Trump logo numa entrevista que eu achei muito estranha? O Trump é eleito, a Cristiane Amanpour da CNN vai chamar o Lula para dar uma entrevista. Ou seja, pondo o Lula na ponta de lança de quem vai fustigar o Trump. E ele vai, nessa entrevista, dar um recadinho sobre a questão do Acordo de Paris. Isso, para mim, Paulo, foi encomendado pelo Sr. Macron. Isso, porque hoje em dia o Lula tornou-se digamos assim, o mocinho de recados de muita gente. Então isso foi um recadinho que veio de Paris para fustigar o Trump a partir de quem devia ser um aliado, que seria o Brasil, que devia ser um aliado dos Estados Unidos. Então, nós percebemos que o Macron
não está nada contente, né, com essa vitória, e eu acho que não é só por causa das coisas da OTAN, é porque ele vê que, por exemplo, as agendas ESG, as agendas, pronto, para facilitar as coisas, woke, etc., que a Europa fica impondo aos outros países através das empresas delas, vão começar a asfixiar-se. E elas nos Estados Unidos muitas grandes empresas estão largando isso de lado. O que vai dar mais oportunidades para as empresas americanas encontrarem mercados que estão fartos dessas imposições. Não sei se você concorda comigo. Então, acho que o desagrado do seu Macron é grande. E depois o seguinte, o Macron também é outro que está se equilibrando num poder que ele não tem. Porque ele perdeu as eleições. Apenas por questões de sistema político e eleitoral que ele está no poder. Porque ele está completamente fragilizado. E, Sr. Sepúlveda, o senhor falou isso, me trouxe aqui à mente um problema sério que nós temos na Europa. Os 5 principais países, 4 têm governos amplamente frágeis, sem legitimidade popular. Sem legitimidade popular, não, mas sem um apoio popular que os deixe de uma maneira confortável. O Chris Stammer, no Reino Unido, sim, está numa situação bem complicada, né? Os britânicos já estão começando a ficar de saco cheio, para falar aqui o português claro, né? Com ele como primeiro-ministro do Reino Unido. Né? Eu estava conversando com o Ivan, não sei se ele dura muito tempo, não. Tá? Não sei se ele dura muito tempo. O Emmanuel Macron, o senhor acabou de dizer. O Pedro Sánchez, na Espanha, ele está no poder porque ele praticamente deu um golpe, né? Um golpe democrático. É meio complicado explicar isso, mas ele não tem legitimidade para estar no poder, mas está, né? E nós temos, como eu disse também, o Olaf Scholz quase caindo na Alemanha. O único governo que está com uma estabilidade sólida dos 5 grandes países é o da Itália, com a Giorgia Meloni. Esses são os 5 maiores países, né, eu digo assim, questão econômica, principalmente dentro da Europa. E a Itália é o único que, olha só, né, senhor Sepúlveda, quem diria, a Itália que está com estabilidade de governança, né? Como que o senhor vê isso, meu amigo? Olha, e não só está com estabilidade de governança, mas está declarando desde já um grande apoio ao governo Trump, ao futuro governo Trump. E uma coisa que me chamou muita atenção, Paulo, que a Giorgia Meloni fez questão de publicar uma foto com o Elon Musk, dizendo que é seu amigo, etc. E isso tem muita importância na Europa, porque a Europa estava se preparando para fazer uma grande censura das redes sociais, o que agora vai ficar muito mais difícil, né? Muito mais difícil. Então, é o seguinte, você agora falou de uma coisa que é essencial, ou seja, toda essa agenda fica sendo imposta às nações por governos completamente fragilizados. Por isso é que o da Alemanha está tremendo já, né? Sim. Bom, você quando analisa as eleições inglesas, você sabe que o voto foi um voto para a direita. Só que pelas circunstâncias eleitorais e pelo processo eleitoral, etc., o Partido Trabalhista ganhou uma maioria na Câmara. Enfim, que estabilidades são essas, Paulo? Eu acho que são as mesmas estabilidades que havia nos Estados Unidos no governo Biden. Nenhuma. E as populações estão sendo massacradas por realidades que não as representam.